Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, na nossa última aula de Scratch, então, a gente viu como criar um joguinho do labirinto, utilizando o mouse como nosso controlador, né? E hoje eu vou estar passando mais alguns conceitos aí para vocês utilizando o Scratch, mas agora a gente vai utilizar os botões direcionais. Então, vamos começar, na verdade, a fazer a utilização dos botões direcionais e vamos começar a fazer mais um joguinho aí. Eu, para essa aula, o joguinho que eu pensei em fazer com vocês é o seguinte: é um joguinho, né, onde a gente vai ter o nosso gatinho aqui, e aí ele vai andando, né, ele vai andando, já que ele já tem uns passinhos prontos aí para poder andar, por padrão nele, ele vai andando, e aí à medida que passar uma cobrinha por debaixo dele, ele tem que pular essa cobra, e se ele não conseguir pular, né, ele morre. O jogo acaba, a gente tem que começar de novo. Então a ideia que eu tenho é basicamente essa, né? Para isso a gente vai precisar fazer, né, com que ele se mova, então que o Scratch ele identifique que a estrutura do Scratch, né, que o sistema do Scratch ele identifique no momento em que a gente for para frente. Então nesse jogo basicamente o que nós vamos utilizar são dois comandos. Então é o espaço e o comando de ir para frente. Mais para frente a gente pode fazer algum jogo onde ele vá para trás também, mas o princípio é basicamente o mesmo, né? Então a gente pode utilizar isso para poder fazer com que nos nossos jogos, nas nossas animações, o personagem ele se mova, ok? Bom, então já estou aqui com a nossa telinha do Scratch aberta, né? Ela em português aqui. Então vou começar utilizando o gatinho. E para começar, eu vou alterar aqui o cenário, né? Eu vou alterar o cenário, eu vou clicar aqui, e aí quando eu vier aqui em cenários, né, eu vou pegar um quadradinho aqui e vou colocar um azul aqui no fundo. Lá tá roxo, vamos colocar um azulzinho. Apesar de que eu acho que talvez a gente nem precise desse azulzinho aqui. Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui nos cenários. Pronto, olha só, tem esse excelente aqui que é o Blue Sky aqui, ok? Então vou puxar o nosso gatinho aqui um pouquinho para baixo, né? E aqui a gente já tem então dentro do Scratch, né, o nosso cenário com o gatinho aí, né, pronto para poder fazer a sua caminhada matinal, né? Bom, quais são as primeiras coisas que eu identifico aqui, né, pessoal, que a gente pode ter algum problema utilizando o Scratch? Nos jogos mais comuns, até nesses jogos de PC, desses videogames mais antigos, né, como Super Nintendo, coisas assim, à medida que o personagem se move, ele vai passando pelo cenário, né? Mas no caso aqui do Scratch, o cenário ele é fixo, né? Ele não se modifica, o cenário ele fica da forma como ele está, né? Então, como é que a gente vai fazer para ter a impressão de que esse personagem está indo para frente? Então, eu estou pensando aqui em colocar umas nuvens aqui, né, que vão passando à medida que ele vai andando. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou começar a adicionar o movimento do nosso gatinho, né, ao invés de eu jogar tudo de uma vez no meu cenário, né, eu na verdade vou trabalhando componente a componente para poder, assim que eu concluir uma coisa, eu parto para outra, né, e assim a gente vai. Não é ideal que a gente fique mexendo com várias coisas ao mesmo tempo, né, porque isso aí tira a produtividade da gente. A gente deixa de ser, a gente perde eficiência fazendo isso. Então, o ideal é a gente focar no problema. Então, por exemplo, agora eu vou me focar aqui no problema do gatinho fazendo o movimento, ok? Vou me focar no problema do gatinho fazendo o movimento. E aí depois eu vejo outras coisas, como a cobrinha, igual eu falei para vocês, como a nuvem, como a sensação de movimento que a gente precisa dar para esse jogo, né? Então, vamos começar aqui sempre, né? Vamos pegar aqui o controle, na verdade, aqui nos eventos, e vamos colocar aqui sempre quando quando a bandeirinha for clicada, né? Então, olha só, então em primeiro lugar, eu já vou fazer o quê? Eu vou colocar o gatinho nessa posição aqui. Então, vamos lá
E vamos para cima um pouquinho e vamos mudar a posição do nosso gatinho então. Então olha só, vou colocar aqui, né? Opa, deslize por um segundo, não. Eu quero que ele simplesmente vá para uma determinada posição. Então olha só, o gatinho aqui ele está na posição x-7, 108, ele já pegou aqui, né? Deixa eu colocar ele aqui na menos 20. E aqui eu vou botar para centralizar ele mais ou menos. E aqui eu vou botar menos 110. Então, olha só, então na hora que eu iniciar aqui, ele já vai puxar o gatinho um pouquinho mais para trás. Ok? Então, vamos dar uma olhada, pessoal, no que a gente tem de controles aqui, né? Para a gente poder fazer o gatinho se mexer. Olha só. A gente tem aqui esses eventos aqui, né? Então, olha só, quando a tecla espaço for apertada, né? A seta para cima, a seta para baixo, aqui as letras, números, tudo isso. Mas eu não vou utilizar esse aqui, pessoal. Por que que eu não vou utilizar esse aqui? Porque no momento em que eu colocar esse, olha só, eu vou fazer uma brincadeira aqui para vocês então. Vamos lá, vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui, vamos botar sempre, né? Vamos botar aqui sempre. E eu vou colocar aqui então para o gatinho ele ir para a próxima fantasia dele. Então olha só, vamos lá. Deixa eu ver. É bem aqui na aparência mesmo. Aqui, ó, próxima fantasia. Então eu vou colocar aqui e aí vamos colocar para ele esperar um pouquinho. Vamos lá. Aqui, pronto. Vamos botar aqui 0,3 segundos. Então olha só, comecei o jogo e aí no momento em que eu apertar, por exemplo, o espaço, olha só, ele não vai parar mais. Né? E o que eu quero que ele faça é que ele pare em determinado momento. Né? Assim que eu tirar o dedo do espaço, ele para. Então, por isso não é interessante eu utilizar isso aqui. Então, olha só, então eu vou remover esse bloco aqui. Vou apagar tudo, na verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou identificar o movimento durante o jogo. Né? Então, aqui eu vou colocar um sempre aqui. Né? E aí eu vou caçar aqui, então, o evento aqui. Então, olha só. Então, aqui eu tenho aqui, ó, tecla pressionada. Então, esse aqui, a gente sabe que ele encaixa aqui dentro de uma... Ele devolve um valor verdadeiro ou falso. Né? Então, o que eu vou ter que fazer aqui é colocar ele dentro de um bloco se. Né? Então, eu vou colocar aqui dentro desse bloco se. E aí vamos colocar aqui, então. Então, olha só. Se tecla espaço pressionada. E aí, aqui nesse caso, eu já vou colocar seta para direita. Né? Então, aí eu vou fazer aquilo que eu fiz. Né? Vamos para a próxima fantasia. E aí a gente espera um pouquinho. Eu vou tentar colocar aqui 0,3 segundos para ver se dá aquela sensação do gatinho andando. Então olha só, iniciei aqui, vocês veem que nada aconteceu. E aqui agora se eu apertar, olha só, ele parece que ele está andando, né? Pelo menos é a sensação que eu queria causar nisso aqui, que ele esteja andando. Né? Então olha só, se eu apertar aqui, ó, ele vai andando aqui. Ok? Então, como eu falei para vocês, né, que a gente não tem, seria algo interessante, né, que fosse feito, que houvesse aqui um cenário, né, onde ele pudesse ir voltando, né, então ele vai passando, uma espécie de cilindro, né, então ele vai e volta, e aí ele vai ter sempre uma continuidade, né, mas aqui os cenários eles são fixos, ok? Então olha só, então já conseguimos fazer aqui o nosso gatinho andar. Né? E aí eu quero que ele pule também, não é verdade? Então, olha só, então se eu quero que ele pule, eu vou colocar aqui mais um si aqui. Vou colocar um si aqui em cima. Opa, bem aqui. Não, não é dentro, é embaixo. Isso, então olha só, colocamos aqui. E aí agora eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar aqui, tecla espaço pressionada. Beleza, então se a tecla espaço for pressionada, né, aí sim ele vai dar o pulo. Então como é que eu vou fazer agora para ele dar esse pulinho? Né? Eu vou vir aqui em cima mais, e aqui eu já vou utilizar algo diferente. Né? Eu vou mandar ele deslizar então. Então eu vou mandar ele deslizar aqui.
né? Então olha só, então primeiro ele vai deslizar para cima e depois ele vai deslizar para baixo novamente. Então vamos colocar aqui, e aí eu vou utilizar aqui esse intervalo de tempo, né, para poder dar essa sensação do pulo. Então olha só, então eu vou falar que o pulo dele ele levou 0,5 segundos para subir, e eu vou botar que ele levou 0,5 segundos para descer. E aí para ele poder pular, eu vou ter que fazer um deslocamento dele aqui no eixo Y, né? Ele vai ter que subir aqui no eixo Y. Então vamos fazer o seguinte, aqui ele está na posição menos 110 e eu vou botar ele para ir para a posição 0, né? Então olha só, então ele vai se manter aqui no lugar onde ele está, ele vai pular, ele vai subir, né? E logo em seguida ele vai descer e voltar para a posição original dele, que é menos 20 e menos 110. Vamos ver como é que está funcionando, está legal? E aqui o legal do Scratch é isso, né, pessoal? A gente pode ir testando aqui e o ideal é que vocês sempre façam isso quando vocês estiverem desenvolvendo os jogos de vocês, né? Sempre fazendo e testando, ver se está funcionando. Às vezes é na tentativa e erro mesmo, se é necessário, tá bom? Olha só a chavinha aqui. Então, ó, tá andando. Vou apertar o espaço agora. Apertei, opa, pulou. E aí ele continua. Então, ó, gatinho pulando. Depois a gente pode até dar um salto mortal, alguma coisa assim. Mas aqui, olha só, ele tá fazendo o que ele tinha que fazer. Beleza. E aí, olha só, eu posso apertar aqui, ó, várias vezes que ele simplesmente ele vai dar um pulo, né? Então ele não vai dar aquele pulo triplo, nada disso. Então, beleza, já consegui fazer aqui então o nosso gatinho andando e pulando, né? Era o que a gente tinha interesse em fazer nesse momento. E agora então eu vou procurar causar aqui a sensação de movimento, né, na tela. Eu acho que é a próxima coisa a ser feita aqui. Então vamos lá, vamos colocar aqui, vou selecionar um ator. E aí aqui eu poderia colocar algum personagem desse aqui, né, para poder ir passando, alguma coisa assim. Mas nesse caso aqui, o que eu pensei para poder fazer isso foi a nuvem aqui. Cadê a nuvem? Deixa eu ver. Cloud. Então, olha só, aqui a gente tem essa nuvenzinha aqui, então. Então eu vou utilizar essa nuvem aqui para poder ela se movimentar. Então olha só, já tem a nuvenzinha aqui, né? E aí qual que é o meu pensamento em relação à nuvem? O que acontece? Eu tenho essa nuvem criada aqui, né? Mas se eu utilizar simplesmente essa nuvem aqui e ela passar, né? Não vai ter como eu colocar às vezes mais de uma nuvem na mesma tela, né? Eu vou ter que fazer ela ir e voltar. Então é um script que dá um pouquinho mais de trabalho para a gente poder fazer. E aí por isso a minha ideia é a seguinte: o Scratch ele tem algo bem interessante aqui que vai auxiliar a gente em resolver isso, né? Em primeiro lugar, eu tenho essa nuvem aqui e depois eu consigo criar clones dessa nuvem, né? Eu consigo criar clones dessa nuvem e aí eu consigo trabalhar esses clones e eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que a gente vai fazer. Então, olha só, então inicialmente aqui cliquei na nuvem, né, para poder adicionar o script nela. Eu vou vir aqui na parte de eventos e vou colocar aqui também quando a bandeirinha verde for clicada, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser esconder essa nuvem. Eu não quero que ela apareça porque ela pode ficar aqui, não tem problema nenhum. Antes do início do jogo, não tem problema nenhum. Mas eu quero esconder essa nuvem. Então, olha só, então eu vou vir aqui e vou colocar o esconda aqui. Então, olha só, na hora que eu apertar a bandeirinha, tá vendo? Ele já escondeu. Mas isso para mim só não basta. Eu vou querer também jogar essa nuvem aqui para esse canto, para um lugar além da nossa visão aqui. Então eu vou vir aqui em cima e vou mandar ele para uma determinada posição. E aqui nesse caso eu vou colocar aqui 400, né? Que aí vai bem para lá, que o máximo aqui a gente vai chegar a uns 300 e pouco, 350 por aí, né? Então eu estou jogando bem para frente. Eu já vou botar a nuvem em uma posição mais ou menos. Então eu vou botar, aqui a gente tem o zero, né? Aqui é um plano cartesiano, e a gente tem o zero, então eu vou colocá-la no 120 aqui para cima.
Então aí o que acontece? Eu já escondi essa nuvem então. Então olha só, então por mais que eu... Deixa eu até tirar o escondo aqui, mostrar para vocês. Então eu vou remover ele aqui um instantinho. Então olha só. Vocês estão vendo? Vocês não estão enxergando a nuvem. Então, na verdade, deixa eu colocar ela aqui. Estão vendo só a pontinha dela. Está excelente, né? Vamos colocar de volta o esconda, então, para a gente poder esconder a nuvem. Ok? E aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais uma iteração aqui que vai ser sempre, né? Então isso vai estar sempre ocorrendo no momento em que o jogo ele estiver acontecendo. E aí eu quero identificar então esse movimento do gatinho, né? Então no momento que o gato ele estiver andando para frente, essa nuvem ela tem que ir vindo para cá. Não é isso? Então eu vou colocar aqui um se. E aí vamos voltar aqui então no a condição aqui, né? Tecla pressionada. E aí nesse caso eu vou identificar aqui então com a seta para a direita. Beleza? E eu vou fazer o seguinte então aqui. Vamos colocar aqui para ele esperar. Então vamos colocar aqui para ele esperar, por exemplo, 3 segundos. E aí agora eu vou criar um clone dessa nuvem então. Então olha só, vamos vir aqui em controle, né? Eu tenho aqui crio um clone de este ator. E é isso aqui que eu quero fazer. Então o que acontece? No momento em que a gente tiver com a seta pressionada para a direita pressionada, né? Se ele andar pelo menos 3 segundos, ele vai, se a gente pressionar isso, né? Ele vai esperar 3 segundos e ele vai criar um clone então do gatinho aqui, ok? Um clone do gatinho não, clone da nuvem, beleza? E aí a gente passa então a controlar o clone da nossa nuvem. Então olha só, então eu vou fazer o seguinte aqui. Então agora eu vou voltar aqui nos eventos e vamos pegar aqui, ó, e cadê? Quando... Não, aqui, acho que está aqui no controle. Então olha só, quando eu começar como um clone. Então pronto, então, olha só, então quando a nuvem começar com o clone, né, a gente vai fazer a animação dela. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar um sempre aqui dentro, né? E aqui eu vou copiar então esse bloquinho para cá. Então, olha só, eu vou copiar aqui, né? Porque aqui eu também quero identificar se a tecla para a direita está pressionada. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, aí à medida que ele for andando, né, a nuvenzinha vai chegando para cá. Então vamos lá. Vamos botar ele aqui. Então olha só, então a nuvem para ela se mover para cá, ela tem que se mover no plano X, não é verdade? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou utilizar esse aqui, ó, adicione menos 10 a X. Então vamos começar e vamos ver se funcionou. Então, olha só, o gatinho começou a andar, deve ter passado uns 3 segundos. Parece no... pera aí, pessoal. Esqueci de uma coisa, né? Eu tenho que mostrar a nuvem, não é verdade? Então, olha só. Então aqui, ó, quando eu começar com o clone, então aqui eu vou mostrar essa nuvem. E aqui vamos parar o jogo, vamos iniciar de novo, e aí vamos lá. Gatinho andando, gatinho andando. Olha aí a nuvem. Ave Maria, o gatinho tá correndo. Aí olha aí, uma nuvem, duas nuvens, 3 nuvens. Qual que é o problema disso aqui, pessoal? Vocês estão vendo a nuvenzinha aqui no canto? Olha só, já tem 2 nuvens aqui amontoadas, né? Eu tenho mais uma aqui. E eu tenho uma 4ª nuvem aqui. O problema é que à medida que eu vou fazendo isso, ele vai gerando, esses clones, né? E esses clones vão tornando o jogo mais pesado. Então é ideal que a gente elimine esses clones no momento em que eles forem utilizados. Né? Então como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Então ele vai continuar aqui, né? E aí eu vou colocar mais um si aqui. Vou colocar mais um si. E aí eu vou fazer o seguinte, então agora eu vou verificar a posição que essa nuvem ela se encontra.
né? Então, se essa nuvem ela passar de um determinado ponto, eu vou escondê-la, né? Eu vou escondê-la e vou apagar o clone. Então, olha só. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, já colocamos o se, né? E aí eu vou precisar aqui, então, de um operador desses aqui. Por quê? Porque eu vou perguntar o seguinte: se a posição da nuvem for inferior a tanto, né? Se for estiver para trás de um determinado ponto aqui, então, né, tire essa nuvem da tela. Então, olha só, então eu vou utilizar aqui esse operador aqui, né, de comparação. Então vamos lá, vamos voltar aqui em cima, ok? Então eu vou colocar aqui posição X, e aí eu vou pegar um valor arbitrário aqui de menos 175. Vocês se lembram, né? A gente tem o zero aqui no centro, né? Eixo X e eixo Y. Então, eixo X negativo, eixo Y negativo, eixo Y positivo, eixo X positivo e eixo X negativo. Bem parecido com as aulinhas de matemática. E aí vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui na aparência agora, né? E aí eu vou fazer o seguinte, depois eu posso até... Eu vou simplesmente mandar esconder. Vamos manter a simplicidade nesse momento, né? Vamos mandar esconder e vamos apagar o clone então. Olha só, apague este clone aqui então. Então essa aqui é a intenção. Vamos ver se vai funcionar corretamente. Vamos lá, tá mandando. Olha lá, nuvenzinha, pá, sumiu, beleza. Sumiu também. Sumiu. Beleza. Mas pessoal, vocês têm essa sensação que eu tenho de que assim a coisa tá bem assim, repetitivo, né? Acaba que fica repetitivo e acaba que isso até confunde um pouquinho na questão do movimento. Então eu vou brincar um pouquinho aqui. Então olha só, o que eu estou fazendo? No momento em que a tecla para a direita está apertada, né? Ele está esperando exatos 3 segundos para poder criar uma nuvem. E eu não quero isso, eu quero que esse tempo ele seja mais aleatório, né? Então que essas nuvens elas não sejam igualmente espaçadas, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui embaixo na parte matemática, né, de operadores, e aí olha só, aqui no Scratch a gente tem, cadê? Olha só, número aleatório entre 1 e 10. Então eu vou, ao invés desse 3 aqui, eu vou jogar um número aleatório. O que é um número aleatório? Um número aleatório é um número qualquer. Então eu falo assim para você, pensa em um número. Aí você fala para mim, 7. Eu falo para Mariazinha, pensa em um número. A Mariazinha fala 3. Isso é um número aleatório, né? Um número que ele não tem uma sequência lógica, uma ordem lógica para poder se informar ele. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte então. Eu vou colocar aqui entre 3 e 5 segundos. Então, em um momento ele... Deixa eu colocar entre 2 e 5 para ficar melhor ainda. Então, ele não vai ter essa coisa assim, né, de as nuvens estarem espaçadas certinhas. Agora vai variar. Então, vamos ver? Olha só, estou andando para frente aqui. Então, ó, anda. Opa, vamos lá, passou uma, passou outra, passou uma. Engraçado, eu ainda estou com a impressão de que ele está levando mais ou menos o mesmo tempo para poder gerar isso. E não está legal. Então eu vou fazer o seguinte também. Eu vou alterar aqui. Ah, olha só, não, até que não está não. É porque, olha só, tá vendo já duas nuvenzinhas passando. Então assim, aqui a gente já deu uma impressão bacana, né, de que a nuvem ela está variando, mas a gente pode fazer mais. A gente ainda pode fazer mais. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o tamanho dessas nuvens, né? Então eu vou colocar para que essas nuvens elas tenham um tamanho aleatório também. Então vai ter nuvenzinha pequena, nuvenzinha grande, né? E aí eu também vou alternar, elas vão poder estar em vários locais ali, porque hoje vocês reparam que ela está sempre na mesma altura. Então, olha só, eu vou alterar para que isso melhore um pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, então. Eu tenho que fazer aqui então, né, na parte de quando começar um clone, e eu vou mudar a aparência então dessa nuvem. Então olha só, então defina o tamanho. Então a gente já tem o tamanho dela aqui como 100%, eu vou colocar aqui.
E aí eu também vou colocar um número aleatório aqui para ela. Então, olha só, número, cadê? Número aleatório. Pronto. E aí, ao invés de 1 e 10, eu vou colocar entre, deixa eu ver aqui, entre 50 e 100%. Né? Porque aí é o seguinte, aí vai ter uma nuvem que ela vai poder ser metade do tamanho, ou ela vai poder ser esse tamanho original, nunca maior do que isso. Né? Então a gente tem o controle aqui. E aí agora eu também vou adicionar aqui, né, para ele alterar a posição Y, né, dessa nuvenzinha aqui. Então olha só, então vamos colocar aqui, cadê? Aqui, ó, mude Y para, eu vou fazer a mesma coisa então, vou colocar aqui um outro número aleatório. E aqui nesse número aleatório eu vou colocar, vamos ver aqui a posição que essa nuvem está, né? Ela está aqui, ó, na posição 120, né? Então eu vou colocar daqui para baixo, né? Que se colocar para cima ela vai ficar cortada, então o ideal é que ela fique um pouquinho mais para baixo. Então eu vou colocar aqui, ó, um número aleatório entre 80 e 120. Beleza? Então vamos ver agora como a nossa aplicação ela vai se comportar. Nosso joguinho ele vai se comportar. Gatinho andando. Eu acho que eu coloquei, então olha só, a nuvenzinha pequena, a nuvem grande. E elas variam de tamanho. A nuvenzinha pequena. Está muito demorado, né, gente, para poder. Então, olha só. Vamos colocar aqui entre 1 e 3 segundos. Vamos ver se vai ficar demais. Gatinho andando, nuvem passando. Aí, olha só. Melhorou, né? Então, olha só. Então, como a gente não tem essa sensação de movimento no chão, isso aqui, olha só, se eu apertar o espaço aqui, ele também vai, né? Mas não tem nada dele, ele não faz nada, né? Então, olha só, aqui a gente tem a sensação, já tem uma sensação maior de que ele está andando. O ideal seria que esse cenário ele rolasse, né? Que o mosquitinho passou aqui. Então, o ideal seria que esse cenário ele rolasse, né? Que ele tivesse alguma forma dele rolar, mas como não tem, a gente pode fazer dessa forma aqui então. Né? E aí agora as nuvenzinhas estão passando, beleza? E aí vamos só fazer uma coisa aqui, pessoal, porque olha só, na hora que a nuvem ela está chegando aqui, né? Ela está simplesmente desaparecendo. Vamos botar um pouquinho menor aqui, vamos botar 190, vamos ver se vai dar certo. Pelo menos quando ela chegar aqui até o final, né? Melhorou um pouquinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se a gente queria colocar um efeito nela, né, para que ela esmaecesse, né, para que ela sumisse de uma forma não tão rápida. Mas se eu não encontrar aqui por agora, eu faço isso depois. Não tem nada não. Beleza. Bom, pessoal. Então, já temos aqui o nosso gatinho andando, né? E as nuvens passando. Então, vocês estão vendo que assim, que eu não estou adicionando muita complexidade nisso, né? Eu estou deixando bem simples, aí à medida que a gente já tiver algo pronto, aí a gente vai adicionando complexidade. Mas existem vários tipos de desenvolvimento, vários estilos. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ir fazendo tijolinho por tijolinho e vendo se está certo, se está funcionando, e aí depois eu vou adicionando complexidade. Agora eu já tenho colegas, por exemplo, que eles pegam do início ao fim, eles já partem do zero para o complexo, sabe, sem testar. Só deixa para testar para o final. Isso aí vai mais da concepção de cada um de vocês. Eu, infelizmente, eu não tenho muita essa habilidade de sair do zero e já chegar no final, né, e somente lá no finalmente testar. Eu gosto realmente de testando, de verificando como é que está funcionando, né? Então, assim, para mim essa é a estratégia que dá certo, mas para vocês pode ser que seja uma outra estratégia, e não tem problema nenhum, tá bom?
Então, olha só, então aqui a gente já tem então o movimento do gatinho, as nuvens passando, ele já está pulando, né? E agora está na hora então da gente adicionar a cobrinha. Então, vamos adicionar a cobrinha. Então, a cobrinha podia ser um besouro, uma bola passando, alguma coisa assim, né? Olha só, tem o gatinho voando aqui também, um pintinho, né? Agora, por o gato pisar no pintinho até maldade, né? Então, um sapo. Então, vamos procurar aqui uma cobra. Será que tem uma cobra? Tem um robozinho retrô aqui. Então, vamos lá. Letra S. Snake. Tá aqui. Então, olha só. Então, aqui a gente tem a nossa cobrinha aqui, então. Vai ser essa cobrinha aqui que vai passar, né? E se... deixa eu ver se ela tem som aqui. O som dela é só um popzinho. Não tem nada demais, não. Podia fazer um... algo assim. Né? Então, olha só, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente tem que fazer, né? É configurar, é fazer a configuração inicial dessa nossa cobra. Ok? Então, mesma coisa dos outros, né? Vamos colocar aqui que quando a tecla, a bandeirinha verde ela for clicada, né? A gente vai começar então a fazer a configuração dessa cobrinha. E essa cobrinha, pessoal, pelo que eu estou pensando nela, ela vai ser bem parecida com... O comportamento dela vai ser bem parecido com o das nuvens. Né? Então eu vou colocar ela num canto aqui onde ela não possa ser vista. Né? E aí, independente do gato estar... Só que independente do gato estar andando ou não, ela vai vir e vai passar. Então você poderia ficar parado e pulando, né? Ou você pode andar e pular. Né? E aí, se a gente colocar o andar e pular, depois eu teria que colocar um comportamento especial nele, para que ele, por exemplo, para que ele pulasse mais distante no momento em que ele estivesse andando. Mas o interessante é isso, é que ele esteja andando, que ele consiga pular e que a cobrinha ela venha de cá também. É verdade? Então, vamos lá. Algumas coisas que eu preciso fazer com essa cobrinha aqui. Até já vi aqui em cima. Olha só. Ela está aqui na frente do gatinho, né? Então o ideal é que ela fique atrás dele. Então já vamos fazer isso, já vamos colocar aqui. Então olha só, deixa eu tentar explicar isso para vocês antes de começar a implementar aqui. O que acontece é o seguinte, nesse jogo, né, em outras ferramentas também que vocês vão utilizar, vocês vão perceber o seguinte, a gente tem camadas aqui. Né? Então a gente tem camadas como se fosse um misto quente, um sanduíche. Então aqui no fundo, por exemplo, é a primeira camada. Depois a gente tem outras, e a gente pode ir adicionando outras camadas aqui, né, para que eles fiquem sobrepostos corretamente. Então seria como se fossem folhas transparentes. Né? Então a gente coloca lá no fundo uma folha transparente com o fundo, né, do gatinho. Depois a gente coloca uma outra folha transparente. Na verdade, a primeira folha seria com o céu, né? A segunda com as plantinhas, né? Essa parte marrom aí, o chão marrom por onde o gatinho está andando. Né? E depois a gente colocaria o gatinho, colocaria a cobra, na verdade, né? Porque a cobra ficaria atrás do gatinho. E na frente a gente colocaria o gatinho, que seria o ator principal. Então a gente tem que se preocupar com essa questão das camadas também. Né? E aí eu vou estar mostrando aqui para vocês, né, como é que a gente faz então esse controle das camadas. Então olha só, vamos ver aqui. Ó, isso aqui também vai ser importante. Né? Então aqui definir o sentido de rotação. Porque o que a gente quer fazer? Olha só, essa cobra ela está virada para a direita, né? Mas eu quero que ela venha da esquerda. Ela não vai vir de moonwalk, né? Então até que ficaria legal, né? Ela vindo de moonwalk, mas ela vai vir andando para frente mesmo. Isso aí dá até um nome legal. Cobra não faz moonwalk. Pô, gostei desse. Ninguém vai roubar minha frase. Então, olha só. Então aqui eu vou deixar esse sentido de rotação aqui, né? Esquerda, direita. Então o que acontece? No momento em que eu rotar essa cobra, ela não vai ficar de cabeça para baixo. Então ela vai simplesmente virar de um lado para o outro. Acho que eu até consigo mostrar isso para vocês aqui. Olha só, cliquei aqui na cobrinha. Vamos ver aqui. Direção. Então olha só, tem aqui essa direção 90. Vocês estão vendo? Olha só, então no momento que eu faço isso, o sentido de rotação dela está
Ele está, deixa eu voltar aqui para o 90 para eu não perder isso aqui. Olha só. Se ele está aqui rotação completa, é isso que ela vai fazer. Ela não vai vir nem de costas, ela vai vir de cabeça para baixo ainda por cima. É a cobra do capeta, né? E aí, olha só. Então aqui eu consigo determinar. E por que que essa cobra está girando dessa forma? Porque aqui nessa configuração inicial dela, né, ela está com o sentido de rotação completo. No momento em que eu marcar esse aqui, olha só, ela simplesmente vira. Vocês estão vendo? Então essa aqui é a intenção do que eu quero fazer. Mas aqui, como eu criei isso programaticamente, não tem problema. E aí eu vou fazer o seguinte, então. Eu, além de definir o sentido de rotação dela, eu vou mandar ela rotacionar 90 graus. Então vamos procurar aqui, ó. Então olha só, aponte para a direção. Hoje ela já está apontada, né? Ela nessa configuração já está apontada para 90 graus. E aí eu vou apontar ela para. Opa, vamos voltar aqui. Então olha só. Então vamos marcar aqui. Então eu quero ela para o menos 90. Né? Menos 90 aqui. E aí, para que que isso é interessante, pessoal? Vamos supor que vocês queiram que o personagem ele vá e volta, né? Que no momento que ele bata no fundo da tela, que ele volte. Né? Então é interessante que a gente configure isso dessa forma. Se esse personagem ele tiver, né, um posicionamento vertical, é necessário a gente fazer isso, né, para que ele não fique de cabeça para baixo, caso vocês não queiram que ele fique de cabeça para baixo. Beleza? Então, olha só, então já coloquei aqui, né? E aí aqui agora eu vou mandar essa cobrinha, então vou também diminuir o tamanho. Deixa eu voltar ela aqui para o original dela, né? 90, ok? E aí agora eu vou então diminuir o tamanho dessa cobrinha. Vamos encolher a cobrinha. Então vou botar aqui 40%. Vamos ver como é que vai ficar? Olha só, é uma cobrinha num tamanho bom, né? Senão é uma jiboia, né? Que vai engolir o gato inteiro. Ele não tem nem como ele escapar. Então, olha só, aqui eu tenho que botar para a posição, para a direção menos 90. Então, olha só, aqui agora na hora que eu iniciar, ela já vai virar na posição certinho. E toda vez que eu iniciar, né, ele vai já deixar ela na posição certa. E aí, olha só, e agora eu preciso colocar essa cobra lá no cantinho. Né? Então, olha só, vou botar ela aqui no chão, mais ou menos aqui onde ela deve estar passando. Né? Então, olha só, posição X, X não importa, né? Mas Y menos 140. Então, olha só, então eu vou mandar essa cobra, né? Não vou mandar ela deslizar, vou mandar ela ir direto. E aí eu vou colocar aqui para posição 300 no X e menos 140. Então, olha só, no momento que eu iniciar, vocês estão vendo que ela já veio para cá, deixa eu tentar jogar ela mais para cá, 325, vamos ver se vai. Não foi. Então vamos deixar menos 300 mesmo, que é o suficiente. E aí eu vou ocultar essa cobra, né? Então, olha só, vou esconder ela aqui já no início. Né? Eu não preciso estar com ela sendo mostrada aí direto, eu já escondo ela no início mesmo. Ok? Então, olha só. Então, no momento que eu clicar aqui no iniciar, beleza. E aí eu vou fazer o seguinte, então, né? Vamos colocar aqui um sempre também, né? E vamos criar um clone dessa cobrinha aqui. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas nuvens, né? Eu vou colocar tempos aleatórios para ela poder vir. Então vamos fazer o seguinte, então aqui, então vamos colocar um espere aqui, né? Espere tantos segundos. E aí agora eu vou colocar então um número aleatório. E aí nesse número aleatório eu vou botar entre 2 e 5 segundos. 1 segundo eu acho que é pouco tempo demais. Então, talvez o gatinho ele pule numa cobra e ele já caia na outra. Né? Então, eu já estou tendo essa preocupação. Eu vou criar aqui, então, um clone desta cobra, da cobrinha. Criei um clone da cobrinha. E aí, agora, de novo, eu vou, então, quando eu começar como um clone. Quando eu começar com um clone, então, vamos colocar aqui sempre. Também, né? E aí, olha só. Aqui, independente de qualquer coisa, ela vai ter que deslizar, né, de um lado para o outro. Esqueci de uma coisa, pessoal, que eu tinha falado para vocês que eu ia colocar, que era colocar a cobra
na camada de trás. Não vou colocar agora, vou deixar assim para vocês verem o que vai acontecer. Então, olha só. Então, vamos voltar aqui no sempre, né? E aí eu vou, então, vou mostrar essa cobra, né? Então, vamos vir aqui. Então, mostre, né? Então, a cobrinha ela vai aparecer. E agora eu vou querer que ela deslize, né? De uma ponta até a outra aqui. Então, olha só. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou colocar aqui, ó, deslize por tantos segundos. Vou botar aqui 2 segundos por enquanto, né? Até a posição. Então, olha só, se aqui a gente tem essa posição inicial aqui, x igual a 300 e menos 140, a gente vai manter o menos 140 e eu vou botar aqui menos 175. E aí vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá. O gatinho está andando. Cobrinha, cadê a cobra? Opa! Tá vendo? Olha só, ela passou na frente dele. Eu quero que ela passe atrás. E ela continua vindo, né? Depois a gente vai colocar os controles para poder fazer funcionar da forma correta, né? Então, olha só. Então, aqui eu já vou vir aqui na parte da aparência, né? E vou pegar aqui, ó, vá para a camada, né? E eu vou colocar bem aqui, então, depois do esconda. Vá para a camada de trás, né? Então, ele vai para a última camada. Então, o gatinho ele vai estar com uma camada mais para frente e a cobrinha ela vai estar numa camada de trás. Vamos ver como é que ficou? Então, olha só a cobra passando. Beleza, passou por detrás dele. Essa realmente era a intenção. E aí, pessoal, a exemplo das nuvens, eu vou querer que no momento em que a cobra ela chegue até um determinado ponto, né, que ela desapareça. Não é isso? Então, vamos colocar aqui. Ó. Então, aqui no sempre, ele vai deslizar, né? E aí, vamos lá. Então, se. Aí, vamos lá, vamos precisar de novo do operador de comparação. Então, é esse aqui. E aí vamos colocar então que se o x, né, essa é a posição x dessa cobrinha, ela for menor que 170, que menos 175, né, aí a gente vai também desaparecer com ela. Né? Então vamos colocar aqui um apague este clone. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou. Olha só o gatinho andando. Vamos lá. Pulei. Oh, pula, gato. Olha só, ela não desapareceu. Né? Então eu preciso. Vamos ajustar isso aqui então. Então vamos lá, vamos botar aqui então, né, para ela deslize para menos 200. E realmente, pessoal, ele não vai coisar, porque olha só, que aqui ele vai até menos 175. Aqui não é um menor igual, é um igual a 175. Então vou botar aqui menos 200, vou botar aqui menos 180. Enquanto isso ele está criando o clone ali. Pronto, olha só. Pulei, beleza, sumiu, joia. Pulei, sumiu, beleza. Opa, pulei sem necessidade, pulei de novo, sumiu. Opa, essa veio mais rápido. Essa veio num intervalo mais curto de tempo, né? Na verdade não, pior que elas estão vindo, né? Ah não, tá aqui, realmente é um número aleatório. Beleza, pessoal. Então olha só, a cobrinha ela já está vindo, né? Eu estou pulando ela e eu esqueci o que eu ia fazer. Vamos lembrar aqui, pera aí. Pulei, beleza, ela foi embora. Pô, peguei. Pronto. Então, eu acho que o próximo passo, pessoal, é esse aqui. E olha só, eu consigo parado ainda pular, né? Aqui eu ainda preciso colocar algo para que o gatinho para que ele dê um pulo maior, né, no momento que ele estiver andando para frente. E aí, pessoal, olha só que legal que a gente fez aqui, ó. No momento que o gato está parado, a nuvem ela não está se mexendo. Então, olha só, aí no momento que a gente anda, essa nuvem ela está vindo bem rápido. Vamos diminuir um pouco a velocidade dessa nuvem aqui. Deixa eu desativar ela aqui. Então, olha só que eu coloquei menos 10, né? Vamos colocar aqui menos 5. E aí, vamos ver como é que tá. Se ela ainda está passando muito rápido. Melhorou um pouquinho, né? Se a gente quiser, eu ainda posso colocar um espere aqui, né? Então, por exemplo, eu poderia colocar um espere aqui. E aí colocar, por exemplo, 0,2 segundos.
e aí as nuvens elas vão vir mais devagar. Então, olha só, porque só se fosse um chita, né, esse gato para ele poder. Opa, mas aí olha só o que aconteceu aqui, ó. As nuvens elas começaram a se amontoar, né? Não ficou legal. Então vamos tirar esse espere 0,2 segundos e depois a gente pensa melhor como é que a gente faz isso. Então, parece que a esquadrilha da fumaça está passando ali em cima. Beleza, olha só. E as nuvenzinhas, depois a gente pode ver de deixar elas mais próximas, né? Diminuindo o número aleatório. Olha só o gatinho pulando. Pessoal, bom, acabou que a gente conseguiu fazer bastante coisa, mas a gente ainda não chegou ao final do nosso jogo, né? Então eu vou fazer o seguinte, na nossa próxima aula a gente vai continuar com o nosso joguinho então, tá bom? É importante que vocês pratiquem, é importante que vocês treinem, tentem fazer isso. Eu vou disponibilizar para vocês o código-fonte até aqui, né? Mas é sempre importante que vocês tentem da casa, do celular, do tablet de vocês também, né? Para que a gente possa prosseguir com o nosso jogo. E aí na nossa próxima aula então, a gente finaliza o nosso joguinho do gato e da cobrinha. Beleza? Isso aí então, pessoal. Um abraço e até a nossa próxima aula.